Providência cautelar, então, dos enfermeiros contra o Estado pela falta de condições. Neste fórum falamos também de cardiologia. Junta-se a nós via Skype o Dr. Vítor Gil, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a quem agradeço por estar connosco. Sr. Doutor, falamos de cardiologia até porque há muitas dúvidas sobre este tipo de doentes e a possível relação, então, com o Covid-19. Há muitas dúvidas em relação aos medicamentos que são tomados, se há aqui algum problema. Quer-nos esclarecer? Bom dia. Muito bem, bom dia. Começamos por aí. O mecanismo de entrada do vírus nas células é feito através de uns receptores, que são receptores que também estão, como se diz, têm uma sobreexpressão em determinadas patologias cardíacas. E há doentes que tomam medicamentos que atuam nesses receptores. E, de facto, inicialmente levantou-se a dúvida se esses medicamentos facilitariam ou não a doença. Atualmente, a posição de todas as organizações científicas é a posição de que aguardamos mais informação, mas não há evidência, até ao momento, de que haja qualquer tipo de risco acrescido pelo facto das pessoas tomarem os medicamentos. Pelo contrário, até poderá haver algum efeito protetor. Portanto, não há ainda uma informação definitiva, mas a recomendação é de que nenhum medicamento com efeito cardiovascular deve ser suspenso pelos doentes que o estão a tomar. Não há evidência de que possa ter qualquer tipo de efeito negativo e, pelo contrário, a proteção cardiovascular que os medicamentos fornecem, essa proteção tem que continuar a ser garantida. Portanto, todos os medicamentos têm que continuar a ser tomados. Ainda assim, essas dúvidas são colocadas. Estamos a falar de um grupo de doentes que tem um risco um bocadinho mais elevado do que outro grupo de portugueses que não têm esse tipo de patologia. Bom, não é um bocadinho mais elevado. É um risco muito alto e nós estamos sempre a aprender e naturalmente que os dados que conhecemos de determinada localização podem ser diferentes, porque a estrutura da população é diferente, porque as condições de saúde e as condições de cada pessoa são diferentes, mas os dados que nós temos mais sólidos e com maior volume são os dados derivados de um grupo de cerca de 45 mil doentes afetados na China e a idade, naturalmente, que é o fator de risco mais importante. Mas as doenças cardiovasculares, dentro do grupo das comorbilidades, são destacadamente o grupo que se associa a maior risco. De facto, os indivíduos portadores de doença cardiovascular apresentaram uma mortalidade de 10,5%, só ultrapassada pela mortalidade ocorrida nas pessoas com mais de 80 anos, que foi de 15%. Depois, outras pessoas, como por exemplo as pessoas com idade entre os 70 e 80 anos, já apresentaram uma mortalidade mais baixa que os que tinham doença cardiovascular, apresentaram uma mortalidade de 8%. E depois um conjunto de situações, como diabetes, doença respiratória, hipertensão e cancro, apresentaram taxas de mortalidade entre os 6% e os 7%. Portanto, a doença cardiovascular destacou-se como uma comorbidade associada a maior risco. Isso levanta-nos aqui uma questão complicada pelo seguinte: nós recomendamos às pessoas idosas para se protegerem, naturalmente, e as pessoas idosas é relativamente fácil protegerem-se, porque a maior parte delas estão aposentadas. Agora, há doentes com doença cardiovascular e com doença cardiovascular importante que estão compensados e estão a fazer uma vida ativa, estão profissionalmente ativos. Ora, nós neste momento não podemos dar baixa a essas pessoas e não há um mecanismo ainda previsto de proteção dessas pessoas. Se eu digo muito bem, enfim, se o trabalho é possível de ser feito em casa através de teletrabalho, muito bem. Isso não é. Como é que eu posso dizer a essa pessoa para se resguardar? E era importante que se resguardasse a esse nível. É muito difícil e, por essa razão, hoje mesmo foi enviada uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, uma carta enviada para a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que expressa essa preocupação, porque penso que as autoridades têm que encontrar um mecanismo de proteção dessas pessoas. Ou seja, não é qualquer pessoa com doença cardiovascular, não é naturalmente uma hipertensão banal.
Mas há doentes, por exemplo, que tiveram infartos, que ficaram com a contratilidade do coração diminuída, que têm insuficiência cardíaca, são doentes frágeis, que têm risco maior de contrair a infecção, porque são doentes mais fragilizados do ponto de vista imunitário, e se contraírem a infecção, têm um maior risco de mortalidade. Portanto, como proteger essas pessoas? É necessário criar urgentemente mecanismos que permitam que essas pessoas se resguardem e não fiquem também prejudicadas do ponto de vista social e profissional. Sr. Doutor, falou aí das questões da mortalidade, mas por si só, não há só essas questões da mortalidade, há também a possibilidade da infecção provocar também uma maior agressão cardiovascular. Sem dúvida. E o que se sabe, enfim, nós todos os dias, como digo, estamos a aprender, eu diria que da parte das pessoas que têm responsabilidades nesta área, nós estamos em fórum permanente, e o que se sabe é o seguinte: as pessoas com doença cardiovascular estão em risco, como já disse, mas depois este vírus não tem só um efeito respiratório, este vírus também tem um efeito cardíaco. E esse efeito cardíaco é determinado pela elevação de determinado tipo de marcadores daquilo que nós chamamos a lesão miocárdica. Até um determinado ponto, essa demonstração de lesão miocárdica apenas se associa a um prognóstico pior, mas não dá necessariamente doença cardíaca. Mas a partir de determinado ponto pode ocorrer doença cardíaca. E essa doença cardíaca pode ser no sentido de uma inflamação do músculo cardíaco, aquilo que se chama uma miocardite, ou pode ser no sentido de ativar mecanismos que podem mais facilmente conduzir ao infarto miocárdico. Quer um infarto de miocárdio que resulte da agressão a que o doente está a ser sujeito, baixa de oxigênio, má respiração, etc. Se um doente for portador da doença das coronárias, está mais exposto, mas também porque o processo inflamatório, muito acentuado, pode criar condições para a instabilidade daquelas placas que estão nas coronárias e que podem romper, formar trombo, formar coágulo e provocar infarto miocárdico. Portanto, há riscos cardiovasculares e há um atingimento cardiovascular muito específico nestes doentes que obriga a estarmos todos muito atentos. E dessa forma, nós também já desenvolvemos e propusemos regras para como é que se deve fazer a vigilância dos doentes cardiovasculares afetados ou dos doentes que não têm doença cardiovascular afetados pela infecção com o vírus, têm sinais de lesão miocárdica e em que circunstâncias é que se devem fazer exames mais sofisticados, como ecocardiogramas, que obviamente devem ser feitos por pessoas muito experientes e que tenham condições para poder dar a informação mais exaustiva possível. Sr. Doutor, há aqui uma outra questão que tem muito a ver com aquela que é a ansiedade e percebemos que nesta altura, e pelo facto que o Sr. Doutor referiu também no início, que é uma doença nova e que estão a usar também como experiência aquilo que tem acontecido na China e noutros países, o facto de existir muita ansiedade em torno do tema não poderá por si só também ver aqui uma relação com o agravamento da doença cardiovascular? Sim, com certeza. A ansiedade é um problema e devo dizer que dos múltiplos telefonemas que temos tido ao longo do dia, alguns deles são de facto por ansiedade de pessoas que estão com dificuldades de se controlar. Repare que tudo isto está a criar condições extremamente difíceis, pessoas que estão fechadas em espaços pequenos, pessoas que são confrontadas a estar permanentemente com familiares, e em alguns casos só a esposa, ou noutros casos com crianças pequenas, com barulho na casa. Não é nada fácil. Mas está a acontecer uma outra coisa que nos deixa muito preocupados. E não está a acontecer só em Portugal, está a acontecer noutros países. Eu ontem tive a oportunidade de falar com colegas de vários países, do Brasil, de Espanha, e particularmente Espanha está aqui ao lado, preocupa-nos muito, claro. E o que se passa é o seguinte: como sabe, nós temos possibilidade de tratar os infartos em fase aguda. Se a pessoa chegar muito cedo com sintomas de infarto, é possível desobstruir as artérias e restituir a função cardíaca, a ponto de que o risco se diminui muito e a mortalidade das pessoas tratadas é atualmente muito baixa. Ora, o que está a acontecer
é que está a haver uma diminuição enorme do número de intervenções em fase aguda de infarto. Nós, durante um determinado período de tempo que analisámos, e que agora, já desde que começou o surto, comparando com o que se passou no ano passado e há 2 anos, temos uma diminuição de 26% no número de intervenções coronárias na fase aguda de infarto e numa semana mais específica, que foi esta semana, enfim, que já foi declarado o estado de emergência, a diminuição é ainda maior, da ordem dos 40%. O que é que isto quer dizer? Isto está a acontecer também noutros países. De duas uma, ou por qualquer fenómeno muito estranho que nós não conseguimos compreender, está mesmo a haver uma menor existência de número de infartos de miocárdio, não acreditamos muito que seja assim. O que provavelmente está a acontecer é que as pessoas, com o medo de irem aos serviços de urgência, de ativarem os serviços de urgência, apesar de poderem ter sintomas, retraem-se, tentam aguentar e de duas uma. Enfim, nos casos piores podem acabar por morrer em casa, nos casos menos graves podem depois pedir socorro numa fase mais avançada da sua doença, em que as consequências para o coração são consequências mais sérias e provavelmente irreversíveis. E, portanto, nós estamos com muito medo que comecem a aparecer, e temos alguns indicadores nesse sentido, infartos de miocárdio mais tardios, em que a possibilidade de intervenção e de recuperação do músculo cardíaco é menor. Portanto, acabam por ser mascarados, se eu percebo, ou seja, acabam por ser mascarados também pelo Covid-19? Não necessariamente. O problema é que as pessoas são, enfim, às vezes até fazem telefonemas, etc., para tentar obter ajuda telefónica, e com todo este medo de que essas pessoas sejam atingidas pelo Covid-19 nos serviços de urgência, há um retraimento e as pessoas ficam em casa e não acionam os mecanismos de ajuda. Ora, se uma pessoa tem uma patologia cardiovascular, ou mesmo que a desconheça, se tem a dor forte no peito, que falamos tantas vezes, ou se tem uma falta de ar, mesmo sem febre, porque há faltas de ar de origem cardíaca, naturalmente que essas pessoas devem ativar também o número 112, porque as vias, a chamada via verde coronária, continua a funcionar e todas as unidades de intervenção coronária no país estão a funcionar. Todas as unidades estão a funcionar, portanto, não podemos dar a ideia de que pelo facto de haver agora uma epidemia com o Covid, as outras doenças desapareceram. As outras doenças estão lá e continuam a ter uma expressão muito importante. Eu tenho dito algumas vezes, e isso é uma coisa que nos preocupa. Claro que nós, enfim, estamos muito preocupados com a epidemia, estamos a tentar todos travá-la de todas as formas, mas não morrer de infecção por Covid e morrer de outras doenças, como é o caso das doenças cardiovasculares, não é um bom negócio. Ou seja, Sr. Doutor, está-me a dizer é que existe de facto esse apoio e para terminarmos, existe de facto essa ajuda, as pessoas não devem deixar de recorrer e existe também de forma segura, ou seja, o hospital pode não ser propriamente um hospital limpo no sentido de não ter casos, mas é assegurado todo esse processo ao doente. Exatamente. No início desta crise, as coisas ainda não estavam completamente definidas. Neste momento há claramente corredores para o tratamento de doentes que não têm Covid e que vão fazer um circuito completamente lateral em relação aos doentes com Covid. Portanto, uma pessoa com patologia grave, com uma dor forte no peito, que é aquilo que nos preocupa sobremaneira, que são os infartos de miocárdio, essas pessoas devem continuar a acionar o 112. Via verde está disponível, as unidades de intervenção estão todas operacionais e as pessoas vão percorrer um circuito, vão percorrer corredores diferentes, sem contacto com os doentes Covid. Muito obrigada, Dr. Vítor Gil, Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, pelos esclarecimentos que nos foi dando também, deixar também os doentes com patologias cardiovasculares mais descansados. Obrigada pela ajuda que nos deu também a perceber todas essas interações.